Os elementos da matéria. Uma característica invariável da natureza é expressar os ciclos de vida-morte de qualquer ideia em 9 ciclos menores de entrelaçamento envoltos em um. Quando pensamos no homem como uma ideia, pensamos nele como adulto até a meia-idade. Até lá, pensamos no homem como infância, criança e juventude. Após seus ciclos de geração vêm os degenerativos, nos quais ele gradualmente paga todos os seus empréstimos a partir de seu zero de repouso e retorna a esse zero para novamente emprestar poder para reexpressar a ideia do homem. Figura 71. O ciclo universal da nona oitava. Este processo da natureza, que expressa seus ciclos de ideia em 9 ciclos menores, está conspicuamente presente nos ciclos de vida-morte dos elementos da matéria. Somente o carbono expressa a ideia de matéria. Todas as 9 oitavas dos elementos são fases de desdobramento e de redobramento do carbono. As primeiras 4 oitavas e meia levam à maturidade do carbono através da contração generativa da gravidade. É o mais difícil de todos os outros estágios de sua transição, tendo o ponto de fusão mais alto. As últimas 4 oitavas e meia levam da maturidade até a velhice ao desaparecimento no final do ciclo de 9 oitavas pela expansão radiativa da vacuidade. Figura 70. A atividade generativa começa no nascimento do carbono na primeira oitava com a velocidade explosiva interna generativa da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Termina com a mesma velocidade radioativa e explosiva externa. Esta velocidade é o limite no qual o movimento pode se reproduzir em campos de ondas curvas antes de chegar a zero, onde o movimento e a curvatura cessam. O carbono cumpre o plano do Criador em seu desejo de criar apenas uma forma, o cubo-esfera. Somente o carbono se cristaliza em cubo verdadeiro, com todas as qualidades do cubo verdadeiro e da esfera totalmente exemplificadas. Todos os outros elementos que se cristalizam como cubos são extensões de oitavas de carbono. Todas essas extensões ocupam a posição 404 da amplitude da onda. Figura 72. Relações de pressão de oitava. No carbono estão todos os elementos de seus estágios anteriores, assim como no homem estão todas as ações e reações de seus estágios anteriores. O hidrogênio é um protótipo de carbono com 1/8 de comprimento de onda. Ele se forma na amplitude de onda em 404, assim como o carbono se forma em 404, 1/8 à frente. No hidrogênio, é 1/8 inteira de tons elementais. Vários destes foram recentemente descobertos e erroneamente denominados isótopos. Os isótopos são tons divididos, como aqueles que um violinista poderia produzir entre tons completos. Uma coisa surpreendente acontece neste ponto do desdobramento do registro de vida do carbono. O ponto de fusão do hidrogênio está 259 graus abaixo de 0 centígrado e em 1/8 o processo de enrolamento da natureza age como um chicote no meio do caminho onde a radioatividade e a generatividade se encontram como iguais. Este efeito aperta o enrolamento do carbono em uma substância tão densa que o ponto de fusão salta para 3.600 graus acima de zero naquela oitava.
A natureza imediatamente contrabalanceia essa ação aceleradora ao liberar o nitrogênio, o próximo elemento depois do carbono, em um gás que derrete a 210 graus abaixo de zero. Ele não se recupera da condição gasosa durante o resto de sua oitava. A semente cósmica da oitava do carbono é o hélio. O silício é uma oitava mais velho que o carbono. O ponto de fusão do silício cai para menos da metade de seu estágio mais jovem, 1420 graus. A semente cósmica da oitava do silício é o neônio. Quando o carbono se torna ainda outra oitava mais velho na posição 404 do cobalto na sexta oitava, ele divide seu tom completo em 10 tons de isótopo dividido, 5 de cada lado. Figura 70. Nesta fase, o carbono perdeu muito de sua vitalidade e muda seu caráter ao dividi-lo em isótopos de cobalto. Seu ponto de fusão caiu para 1480 graus, o que é ligeiramente superior ao estágio de silício do carbono. Por compartilhar essa posição com 10 outros, perdeu muito de sua verdadeira qualidade de balanceamento em cubo-esfera que a posição 404 manifesta. A evidência disso é a qualidade metálica do cobalto, que seria impossível na verdadeira posição do cubo-esfera de 404 na onda de oitava. A posição 404 é de balanceamento entre os pares de opostos metálicos como ferro e níquel, manganês e cobre, cromo e zinco ou sódio e cloro. Quando algum destes pares perde sua qualidade metálica, como ferro e oxigênio na ferrugem, ou sódio e cloro no cloreto de sódio, eles encontram repouso e balanceamento na qualidade pedregosa dos sais. Eles cristalizam no sistema cúbico se forem pares opostos iguais ou quase iguais. O cloreto de sódio é um bom exemplo. Pode-se ver seus cubos aproximadamente verdadeiros no cloreto de sódio, que é o sal de mesa comum, ou nos cristais de cubos distorcidos de iodeto de sódio. A posição 404 nas oitavas dos elementos é a posição de repouso onde qualquer ação deve terminar sua metade do ciclo e iniciar sua outra metade. Ela chega a um ponto de repouso antes de retornar a um ponto de repouso, como ocorre com todas as ações e reações na natureza. Em uma oitava de envelhecimento ainda maior, o carbono torna-se ródio e novamente sobe para sua posição de amplitude a 404 por 5 esforços e desce por mais 5. O ródio é mais vital que o cobalto, pois seu ponto de fusão é de 1950 graus. Figura 70. A semente cósmica da oitava do ródio é o criptônio. Uma grande vitalidade é frequentemente evidenciada nas criações da natureza depois de terem amadurecido completamente. O princípio da morte radioativa é tão vital na desintegração do corpo quanto o princípio generativo na sua integração. Essa vitalidade é reforçada pela oposição da resistência generativa contra ela. Metais tão fortes e vitais como a prata, o níquel, o cobre, o tântalo, o tungstênio, o ósmio, a platina e o ouro pertencem aos meios ciclos de envelhecimento do carbono. Figura 73. Ciclo dos elementos do repouso ao repouso. O tântalo é um metal radioativo que se torna tão denso por causa da oposição entre os dois condicionadores elétricos que seu ponto de fusão atinge 3.400 graus centígrados, ou dentro de 200 graus de carbono. O ósmio segue com um ponto de fusão de 2.700 graus e a platina a 1.755 graus. Nesta oitava, a queda violenta do ponto de fusão do carbono para o ponto de fusão do nitrogênio a 210 graus negativos é balanceada por esta reação generativa correspondente.
Na oitava seguinte do envelhecimento do carbono, o princípio da morte radioativa se torna mais evidente no lutécio. Após atingir sua posição de 3 na metade positiva de sua oitava, ele chega à sua posição de balanceamento 404 somente após fazer 13 esforços, como evidenciado por 13 isótopos, incluindo desconhecidos. Estes são balanceados por 13 no meio ciclo negativo. Entre estes 13 está o tungstênio vital, um metal negativo de grande valor comercial. Ao bombardear este metal com uma corrente suficientemente alta para causar sua desintegração, ele irá descarregar sua semente de gases cósmicos inertes, assim como um carvalho irá descarregar sua semente cósmica em frutos. A semente cósmica da oitava do lutécio é o xenônio. A semente cósmica da última oitava de desaparecimento do carbono surge do gás nitônio inerte. As oitavas se desdobram de sua semente registrada no passado e devem ter uma semente na qual seu registro atual possa se redobrar. Esse princípio é absoluto na natureza. O rádio e o actínio evidenciam fortemente o processo de ir para a semente de todos os ciclos completos de crescimento das coisas. Pode-se ver este processo ocorrendo no rádio sem recorrer ao processo de eletrocução referido como aplicado ao tungstênio. Um pequeno instrumento telescópico, o espintariscópio, contém uma agulha sobre a qual foi colocada uma porção microscópica de rádio em frente a uma tela fluorescente. Olhando através de suas lentes no escuro, pode-se ver o derramamento da semente cósmica do carbono que morre lentamente em seu estágio de rádio à medida que os raios dessas sementes cósmicas bombardeiam a tela. O efeito é belo, como olhar para o céu em uma noite estrelada com todas as estrelas aparecendo e desaparecendo à medida que os vagalumes cintilam no prado em uma noite escura. O carbono nunca entra na percepção do tômio, mas seus esforços para alcançar o tômio são evidenciados no grupo de isótopos de urânio, dos quais há 15 antes do tômio ser alcançado. Deste grupo foram encontrados e utilizados vários, especialmente aqueles a partir dos quais a bomba atômica foi produzida. Figura 70. A radioatividade chegou tão perto de seu máximo neste ponto que a velocidade do galpão de sementes cósmicas destes isótopos foi medida a 290 mil quilômetros por segundo, que é aproximadamente a velocidade da luz, chegando ao seu ponto final no tômio, onde a oitava começa novamente no alfanon.